Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada aluno da Logos Ensino Superior de Teologia. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Este é o sexto AVA da aula dupla 6, ou seja, estamos a terminar a aula dupla 6 e a terceira parte da aula 12, ou seja, também terminando a aula 12. E essa aula dupla nós temos estudado sobre o fenômeno religioso, considerando o aspecto legal, obviamente o aspecto legal de Angola. Vamos voltar à análise histórica, porque nós vimos nas duas avas anteriores uma abordagem da lei. Vimos então primeiro o aspecto individual, quer dizer, o aspecto de grupo e depois o aspecto individual. Agora, para terminar essa aula dupla, nessa ava, nós vamos voltar à análise do aspecto histórico, né, da construção dessa lei. Durante a segunda reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional Angolana, que decorreu em 23 de janeiro de 2019, os deputados aprovaram o documento da nova lei de liberdade religiosa com 162 votos favoráveis. Então foi aprovada e é a lei que está hoje vigente. A amplitude da lei, conforme a sua nomenclatura, é liberdade de religião, crença e culto. Em outubro de 2018, o executivo do senhor presidente João Lourenço extinguiu as plataformas ecumênicas no país para normalizar o exercício da liberdade da religião, crença e culto previsto na Constituição. Então foi feito antes a ideia das plataformas ecumênicas, que era uma tentativa de unir as igrejas que não estavam legalizadas. Foi feito 4 plataformas, mas em outubro de 2018 essas plataformas foram extinguidas. E aí iniciou um processo de regularização de todas as igrejas que não estão regularizadas. Isso ainda está acontecendo até o dia de hoje, nós estamos em 2020. Essas 4 plataformas são a CIRA, o Conselho de Revivamento em Angola, a UIESA, a União de Igrejas do Espírito Santo, a ICCA, a Igreja de Coligação Cristã, e a CONICA, Convenção Nacional de Igrejas Cristãs em Angola. Elas organizavam a prática religiosa das novas igrejas, como eram chamadas, ou as confissões religiosas até então. Essas 4 plataformas foram extinguidas e, conforme o jornal 7, Margens, disse o seguinte: a nova lei define regras relativas à proteção dos locais de culto, dos fiéis e dos bens utilizados pelos líderes do culto. Ainda o jornal 7, o documento define ainda os princípios relativos à liberdade religiosa a entrar em vigor em Angola. Em Angola, 79% da população é cristã e destes, 41% dizem ser católicos. Um percentual significativo de cidadãos, 12%, é ateu e o restante divide-se pelas minorias animistas, islâmicas e judaicas. Temos no mesmo jornal ainda a continuação do artigo dizendo: segundo o documento, o pedido de reconhecimento e autorização de uma confissão religiosa, aqui então o termo é confissão religiosa, pode ser recusado se a mesma pode ser confundida com outra existente, ou se existem práticas que violem a Constituição angolana. Pode ainda ser renovado o título de confissão religiosa se as práticas incitarem a crimes. Pode ser revogado, incitar a crimes, ódio, violência, violar os direitos humanos ou auxiliarem a imigração ilegal e a criminalidade organizada. Então, esses são motivos para não aceitar uma confissão religiosa. Toda a proposta é boa, mas há um problema. O que é falsa doutrina? Então, foi colocado, tem uma falsa... O que é falsa doutrina? Então, baseado em quê? Então, quando alguém for discutir, vai ter que responder essa pergunta. Em 14 de maio é homologado a nova lei 1219, que substitui a 0204. Conforme a ANGOP,
A nova lei estabelece que entre os 60 mil assinantes para a legalização figurem pelo menos 1.000 residentes em cada uma das 18 províncias do país. Então, para legalizar, tem que ter 60 mil assinantes e tem que ter pelo menos 1.000 residentes em 18 províncias. Também há outros aspectos aqui que todos têm que ter reconhecimento de assinatura em notário, que tem um custo, e um custo muito alto. Então surgem perguntas aí, né? Estabelecer um número para legalizar é constitucional? Como que Jesus constituiria a sua igreja com 12 membros em Angola? A Angope ainda diz: segundo o diretor do gabinete jurídico da Ordem de Pastores, Acúrcio Estevão, que falava em conferência de imprensa, 60 mil é um número difícil ou quase impossível de conseguir pelo fato de que o país tem ter pelo menos 30 milhões de habitantes, dados do censo de 2014. A Angope ainda diz: sabemos que 94 igrejas deram entrada em pedidos de reconhecimento e mesmo fazendo as contas com o atual número de habitantes, não bate, declarou. Isso foi um caso, né, falado pela Ordem de Pastores, e a Angope falou, então a gente vê que tem opiniões discordantes quanto à questão da própria normalização dos critérios para a legalização das confissões religiosas, aí eu não sei, né? Ou igrejas, ou igrejas, né? E depende do que é a interpretação lá da Constituição, mas fala de confissão religiosa. E é um fato que 94 igrejas deram entrada. Agora, em 2020, elas ainda estão no processo de legalização. A Angope ainda diz: a OPEA, que é a Ordem de Pastores Evangélicos de Angola, criada em 2005, controla 1.200 filiados em todo o país, dos quais 900 já têm credenciais. E ela continua dizendo: a nova lei define as regras relativas à proteção dos locais de culto, dos fiéis e dos bens utilizados pelos líderes de culto, além dos princípios da tolerância religiosa e afins. Visa regular o exercício da atividade religiosa e definir o regime da Constituição, modificação e extensão de instituições de natureza religiosa, bem como proteger a liberdade de crença e dos cidadãos previstos na Constituição. Pergunta: mas será que é realmente tolerância essas regras? Além do aspecto do número de membros, que inclui o aspecto financeiro, pois para legalizar tem que pagar ao notário as assinaturas e comprovantes de residência, aqui um aspecto também a considerar: o valor para a legalização. É muito alto para grupos menores. Será que a lei é discriminatória, dificultando para as minorias? Outro aspecto da nova lei é a profissionalização do ministério religioso com credenciais de teologia e bíblica ou bíblica, que é também mais um aspecto a ser considerado na lei, né? As credenciais são teológicas, mas espere, bíblicas, mas tem muitas confissões religiosas que não são cristãos. Então eles não seguem a Bíblia, por exemplo, os que seguem o Alcorão, os muçulmanos. Como é que fica eles então? Também há um prazo de 6 meses a partir de maio. Findo esse prazo de graça, todas as confissões religiosas não legalizadas serão obrigadas a fechar os seus serviços religiosos. Nós sabemos que esse prazo foi prorrogado e agora em 2020 está havendo também uma prorrogação, basicamente por causa da pandemia, né? Tudo foi prorrogado, né? Então nós não sabemos ainda como será o final desse período. Maio seria até outubro de 2019, já terminou. Como eu disse, até hoje, setembro de 2020, quando eu estou fazendo essa AVA, estamos ainda no processo de regularização e ainda não foi definido. A pandemia mudou um pouco todo o processo, que parou assim como o país em 2020. Mas a igreja está no meio de uma realidade nova que ainda não é bem definida.
igrejas fechadas, normas muito complexas e caras, medo generalizado de reunir, propostas de distanciamento social. São realidades que nós estamos a viver, não só agora pela questão da legalização, mas também por causa da pandemia. E teve a Operação Resgate, que é um assunto de análise que nós não vamos abordar, né, e que fica aí para os alunos que quiserem fazer um estudo e uma análise dentro de todo esse processo histórico da implantação dessa nova lei de liberdade religiosa no país. Ou seja, da conduta, né, de como as igrejas irão funcionar no país. Há mais um outro aspecto legal a considerar, é a questão da prestação de contas ao governo. A nova lei de liberdade de religião, crença e culto, aprovada essa semana por unanimidade na Assembleia Nacional, mantém isentas as igrejas do pagamento de impostos, mas obriga as confissões religiosas a adotar medidas de transparência sobre a gestão e aplicação dos fundos arrecadados, bem como a terem contabilidades organizadas. Parece que aqui a proposta do jornal Expansão é que igreja e confissão religiosa é a mesma coisa. Então, a igreja, pagamentos de impostos está isenta, mas a igreja tem que adotar, porque aqui ficou praticamente a mesma coisa, né? Pelo menos é uma análise. Agora, em tese, não há nada de errado, biblicamente dizendo, da igreja falar o que ela ganha e o que ela gasta. Biblicamente dizendo, não tem impedimento nenhum. Mas como serão as medidas de transparência? De acordo com o jornal Expansão, de acordo com o diploma legal, que define regras para disciplinar a constituição e organização de confissões religiosas, as igrejas estão livres do pagamento de impostos quando receberem prestações voluntárias dos crentes para o exercício do culto e ritos, bem como donativos para a realização de seus fins religiosos, com caráter a regular ou eventual, ou quando realizarem colectas públicas, designadamente dentro ou à porta dos locais de culto, assim como nos edifícios ou locais. Segundo o artigo 20 da lei, denominado prestação livre de impostos, a anterior legislação é omissa quanto às obrigações fiscais a cumprir pela Igreja. O artigo 30, no item 4, nós queremos chamar a atenção para que você também analise. Os ministros de culto ou líderes de confissões religiosas devem declarar os seus bens à Procuradoria-Geral da República e fazer prova dessa declaração no momento da instrução do processo de reconhecimento da respectiva confissão religiosa. E depois, como será? O aspecto mais polêmico é a declaração de bens dos pastores, porque pastores têm que fazer uma declaração de renda e de bens. Qual é a diferença do pastor e do cidadão comum para declarar? E o que é essa declaração? É diferente dos outros? Isso não fere a privacidade do cidadão? Todos que são líderes de organizações, partidos políticos, ONGs, empresas, enfim, todos têm que apresentar também? Isso já não é uma declaração de imposto de renda? Será que então pastores são diferentes dos outros? Ou são mais perigosos que os outros? Pense em todos esses aspectos e nós estamos a terminar a aula dupla, que tem como objetivo iniciar sua análise, criando assuntos de análise dentro do tema Fenômeno Religioso em Angola. Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, terminando essa aula dupla, em que nós analisamos o fenômeno religioso no aspecto legal de Angola. Eu sou o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Deus te abençoe em nome de Jesus e seja feliz, mas faça alguém feliz em nome de Jesus.